Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a aprender mais um pouquinho sobre Deus e sobre a Bíblia. Para a gente poder começar, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo. Tem gente que não curte logo quando chega e aí vai assistindo e depois se esquece de curtir. A sua curtida ajuda muito a gente. Então, eu queria te convidar para curtir o vídeo, para compartilhar já esse vídeo com outras pessoas e para se inscrever no nosso canal, que isso nos ajuda muito. Para a gente poder começar nosso devocional de hoje, nós vamos ver o capítulo 5 de Gênesis. Antes da gente começar, eu vou pedir para você aí dar uma pausa no seu vídeo, ler o capítulo aí na sua casa, fazer a sua oração, porque se a gente for fazer o capítulo aqui juntos, vai levar muito tempo. Então você lê aí na sua casa, faz sua oração e depois você volta para cá e a gente continua o nosso devocional juntos. Então vamos começar aqui o nosso devocional. No capítulo 5 de Gênesis. A primeira lição que nós podemos aprender com o capítulo 5 é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ao pecar, os seus filhos nasceram com sua imagem, com a imagem corrompida do seu pai. No começo do capítulo, nós vemos dizendo assim: quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Então, nós vemos aqui Deus dizendo, né, através do profeta Moisés, no capítulo 5, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí nós vemos depois dizendo assim, no versículo 3: aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, nós vemos aqui logo de primeira, a primeira lição que nós podemos aprender é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aí o homem pecou. E a imagem e semelhança de Deus que estava refletida no homem, que era o caráter de Deus, as virtudes que Deus tem, os atributos de Deus, foram corrompidos no homem por causa do pecado. E aí, quando o homem tem os seus filhos, a imagem e semelhança dos seus filhos não são conforme o que Deus tinha feito originalmente. Mas os filhos nascem à imagem e semelhança dos pais. Eles nascem com seu caráter corrompido, com seus atributos corrompidos. Os seres humanos que eram para viver em completa e perfeita paz, união, amor, bondade, paciência e domínio próprio. Agora esses seres humanos convivem com tristeza, dor, inveja, rancor, orgulho, soberba. Agora as pessoas foram nascendo semelhantes à imagem pecadora de Adão, à imagem corrompida de Adão, e não à imagem original que Deus tinha feito no começo. Todos nós nascemos condenados pelo pecado, porque todos somos descendentes de Adão. Isso tem lá em Romanos 3:23. Romanos 3:23, aliás, o capítulo 3 inteiro, vem nos mostrar que não tem nenhum homem que busque a Deus, que nenhum procura os caminhos do Senhor, nenhum homem quer saber de Deus, e que todos pecarem. Quando ele diz todos, ele generaliza adultos, crianças, velhos, homens, mulheres, ele generaliza. Então, todos os seres humanos agora são pecadores, porque todos são descendentes de Adão. E como todos os seres humanos são pecadores, agora o seu fim é a morte, Romanos 6:23. Por serem os homens à imagem de Adão, todos receberam a mesma triste maldição, a morte. Essa é a nossa segunda lição desse capítulo, que é o que diz lá em Romanos 6:23 e também nos diz em Romanos 5:12. Diz: por causa de Adão, que foi condenado com a morte, lembra do que Deus tinha dito? Adão, não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Embora Adão não tenha morrido lá na mesma hora fisicamente, mas Adão morreu espiritualmente naquele momento, e chegou um dia da sua vida que Adão envelheceu e acabou morrendo. E por Adão ter feito isso, logo os seus descendentes também seriam todos pecadores. Por quê? Porque no final das contas, todos morrem. E essa maldição não passou só para os seres humanos, passou também para todos os seres vivos, tanto plantas como animais. Nem as plantas, nem os animais, nem os seres humanos foram criados para morrer. É por isso que para nós a morte é algo muito difícil, muito doloroso.
Nós não fomos criados para morrer. Mas por causa do pecado de Adão, um dia todos nós morremos, inclusive as criancinhas na barriga. Você já se perguntou, parece uma coisa tão injusta, mas por que que uma criancinha morre na barriga da mãe? É porque a criança ela já é pecadora desde o ventre de sua mãe. É isso que Davi diz: eu sei que desde o ventre da minha mãe eu sou pecador. Mesmo que ela não tenha cometido o pecado, mas o seu coração já é inclinado para o mal. Próprio Deus veio dizer isso depois do dilúvio. Eu sei que todos os seres humanos são maus e o seu coração é inclinado para o mal desde a sua infância. Desde o ventre de sua mãe, todos os seres humanos já nascem pecadores. E por esse motivo é que todos morrem. Porque Romanos 6:23 vem nos dizer que a consequência, a recompensa pelo pecado é a morte. A terceira lição que nós aprendemos no capítulo 5 de Gênesis é: mesmo em um tempo que não havia ainda as Escrituras, Enoque nos mostra que era possível andar com Deus. No tempo de Enoque, as Escrituras ainda não existiam, não tinham sido escritas. O próprio livro de Jó, que é o primeiro livro a ser escrito de todas as Escrituras, ainda não havia sido escrito, porque Jó já viveu há muito tempo na frente de Enoque. Então as escrituras ainda não existiam no tempo de Enoque, nem o Velho Testamento e nem muito menos o Novo, que já foi escrito a partir do nascimento de Jesus. Então eles não existiam. Como que Enoque, então, podia ser um homem que agradava a Deus a ponto de Deus arrebatá-lo e não deixar provar a morte? Porque Enoque baseava a sua vida no seu relacionamento com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E além do mais, ele também se baseava nos ensinamentos orais. Quando Enoque era vivo, Adão ainda era vivo. Então, Enoque ele pode ter ouvido os ensinamentos que Deus deu no jardim para Adão, as coisas que Deus falou, da boca até mesmo do próprio Adão, porque Adão era vivo quando Enoque era vivo. Quando Matusalém nasceu, o filho de Enoque, Adão ainda era vivo. Quando Adão morreu, foi na juventude de Matusalém, que era o avô de Noé. Então, logo as tradições orais, os ensinamentos orais vindos do próprio Adão, eram muito vivos para ele. Ele conhecia realmente como é que eram as coisas e ele via o sofrimento que estava ao seu redor, ele via no que a humanidade havia se tornado, ele via todas as coisas que estavam acontecendo, como a natureza também havia sido tocada por essa maldição do pecado, de dor e de sofrimento. E mesmo assim, no meio daquilo tudo, Enoque provou que é possível andar com Deus e andar de tal forma a ponto de ser levado pelo Senhor e não provar a morte. Hoje nós temos a Bíblia escrita em várias traduções, nós temos a internet que nos ensina muitas coisas sobre a palavra de Deus e só a gente sabe procurar. Nós temos pessoas ao nosso redor que podem nos ensinar e mesmo assim nós não ligamos, nós não nos importamos. Isso só vai servir para no final de tudo, Deus, quando Deus for nos julgar, ele dizer para nós que nós não somos indesculpáveis. Romanos diz, os seres humanos são indesculpáveis porque Deus se revela de todas as maneiras e mesmo assim eles não procuram conhecer sobre Deus. A quarta lição que nós podemos ver aqui é que havia uma diferença muito grande entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Enquanto na linhagem de Caim os homens eram conhecidos por suas grandes conquistas, seus grandes feitos, por serem os grandes homens poderosos de sua época, e nós não vemos esses homens sendo citados como homens de Deus, como homens que agradaram a Deus. Já na linhagem de Sete, nós não vemos dizendo que esses homens tiveram alguma grande conquista, que eles fizeram algo muito grande, mas nós vemos que eram homens de Deus, era uma linhagem que temia ao Senhor. Nós vemos que quando Sete nasceu, é dito que aí o nome do Senhor começou a ser invocado. Então, mesmo que aqueles homens da linhagem de Caim tenham sido grandes homens que fizeram grandes conquistas e tiveram seus nomes muito famosos, eram homens ímpios, ao contrário da linhagem de Sete. Aqui nós vemos que ter sucesso nem sempre significa fazer grandes coisas, ou simplesmente significa que tudo vai dar certo. Como exemplo, nós temos a vida do próprio Paulo. Na nossa vista humana, Paulo, a vida dele só estava indo de água abaixo, estava dando tudo errado, porque é um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, o mais importante professor daquela época, um homem que estava estudando para ser um dos líderes dos fariseus, um homem que conhecia várias línguas, ele falava vários idiomas, um homem que era muito instruído, conhecia todas as leis, abandona toda aquela vida que ele tinha para seguir a Jesus. E quando ele começa a seguir a Jesus e fazer aquilo que Deus quer,
Então Paulo aprende a passar fome, Paulo aprende a passar frio, Paulo aprende que tem noites que ele não vai ter onde dormir, Paulo ele começa a apanhar. Então Paulo ele sofreu muito. O fim de sua vida foi preso. Ele foi preso e foi condenado à morte. E o que é que Paulo diz no final de sua vida? Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me espera é a minha recompensa que está guardada lá no céu. Agora ele sabia que depois de tudo que ele havia feito, ele tinha tido sucesso. Por quê? Porque ele tinha feito o que Deus queria que ele fizesse. E agora ele ia para o céu e ia receber a sua recompensa. Então, nós precisamos aprender que nem sempre ter sucesso significa que tudo vai dar certo. Nem sempre ter sucesso é ter uma vida com muita fartura. Nem sempre ter sucesso é ter uma vida com prosperidade financeira. Nem sempre significa isso. Ter sucesso nem sempre significa que você vai poder ficar perto das pessoas que você ama. Ter sucesso não significa que você vai ter sempre conforto. Mas ter sucesso significa que você vai fazer aquilo que Deus tinha dito que você deveria fazer mesmo antes de você nascer. Salmos diz que antes de nós nascermos, Deus já tinha um livro escrito com todas as coisas que nós deveríamos fazer em vida. Deus diz que nos criou para que fizéssemos boas obras para a glória de seu nome. Então, ter sucesso é fazer a vontade de Deus. A última lição que nós podemos aprender aqui em Gênesis é que nós devemos desejar bênçãos nas vidas dos nossos filhos. O que foi que o pai de Noé fez quando Noé nasceu? Ele disse: o seu nome será Noé, que significa descanso, porque você vai trazer descanso para o sofrimento que temos passado. Noé, Lameque, ele viu todo o sofrimento que a humanidade estava tendo. Ele ouviu do seu pai Matusalém, provavelmente, aquilo que Adão tinha passado para eles. Nós vemos que quando o avô de Noé nasceu, Adão ainda era vivo, então ele pode ter escutado os ensinamentos da boca de Adão e ter passado para seu filho Lameque, e ele passou para Noé. Ou o próprio Matusalém poderia ter ensinado o seu neto Noé, o que ele ouviu diretamente da boca de Adão. E eles sabiam todo o sofrimento que estava acontecendo e como era que Deus tinha criado eles para ser originalmente. E eles sofriam muito com isso, porque eles eram homens que serviam a Deus e eles ficavam muito tristes com o rumo que a sociedade estava tomando. Então, quando Noé nasce, Lameque diz: esse menino vai nos trazer descanso de tudo isso que está acontecendo. Provavelmente Deus já tinha revelado de alguma forma a Noé, aliás, a Lameque, que no tempo de Noé haveria realmente um descanso para a terra. Há algumas tradições que dizem que Deus revelou isso a Enoque. Enquanto Enoque andava com Deus, Deus lhe deu uma revelação de que quando Matusalém morresse, que era o seu filho, então viria um grande julgamento sobre a terra. E Matusalém, provavelmente, se isso foi verdade, Matusalém sabia dessa história e havia passado para o seu filho Lameque. Pode ter sido por isso é uma história da tradição, não é algo que tem na Bíblia, mas pode ter sido por isso que Lameque, quando Noé nasce, dá o nome do seu filho de Noé, que significa descanso. Porque naquele tempo as pessoas colocavam os nomes dos seus filhos olhando para os significados. Nós não fazemos isso hoje. Embora eu acho que seria uma boa ideia a gente olhar para os significados dos nomes dos nossos filhos antes de colocar. Mas nós não fazemos isso hoje, não faz parte da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa época, mas eles faziam isso na Bíblia. Todos os nomes daqueles homens tinham um significado muito importante para aquela história. E aí ele coloca o nome do seu filho com um significado que é descanso, porque ele desejava descanso para o sofrimento das pessoas. Nós vemos que eles colocavam os nomes dos filhos pensando no significado, se baseando no cumprimento de algumas profecias. Pode ter sido isso que aconteceu com Lameque, por isso ele colocou o nome do seu filho de descanso. Eles se baseavam em alguma coisa que estava acontecendo no momento, ou então em algum desejo muito grande que eles tinham para os seus filhos. E isso do significado dos nomes é tão forte que o capítulo 5 de Gênesis é uma genealogia, e normalmente nós passamos direto pela genealogia. Nós não nos importamos de ler genealogia, parece uma coisa cansativa e às vezes sem importância. E a gente pula essas passagens. Mas a genealogia de Sete tem algo tão importante, o significado dos nomes desses homens traz uma mensagem tão importante para nós,
que se todas as pessoas parassem para ler e estudar essas coisas, eu acredito que todas ficariam maravilhadas com isso. Eu vou trazer aqui para vocês o significado dos nomes de todos esses homens e nós vamos ver junto a mensagem linda que esses nomes trazem. Aqui na genealogia de Adão através de Sete, mostra que Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalaleel, Maalaleel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque pai de Matusalém, Matusalém pai de Lameque e Lameque pai de Noé. Agora vamos ver os significados desses nomes. Alguns nomes têm dois significados que parecem ser bem diferentes um do outro. Então eu vou dizer os dois significados de cada um. Adão significa ser humano. Quando Deus dá o nome para Adão, não somente significa pó vermelho, porque Adão foi feito do pó vermelho, mas também significa ser humano. E aí, Adão significa ser humano. Sete significa determinado, apontado ou definido. Enos significa homem mortal, frágil e fraco. Cainã significa destruição, lamentação, desgraça, ou então pode significar também adquirir. Maalaleel significa o santo de Deus, o louvor de Deus, ou o abençoado de Deus, o abençoado por Deus. Jared significa descerá ou descendente. Enoque significa ensino, instrução, mas também pode significar dedicado ou consagrado. Matusalém significa sua morte trará, ou então pode significar também homem guerreiro ou juízo. Matusalém é formado por duas palavras hebraicas, eu não sei bem a pronúncia da palavra, mas é mais ou menos assim, é Mut, mais Shalak. Mut Shalak, Matusalém, ficaria na nossa pronúncia em português brasileiro. E Mut significa, um dos nomes significavam homem e o outro significava guerra, ou que se daria homem guerreiro ou homem do juízo. Lameque significa pobre ou sem esperança, mas também pode significar poderoso. E Noé significa descanso ou repouso. Quando nós juntamos os significados dos nomes desses homens, nós podemos formar uma mensagem muito bonita, tanto com um dos significados como para o outro significado que eles trazem também. Para os primeiros significados, eles trazem a mensagem assim. Adão significa ao homem, Sete foi determinado, Enos, mortal, Cainã, penalidade, Maalaleel, santo de Deus, Jared, descerá, Enoque, ensinando, Matusalém, sua morte trará, Lameque, sem esperança, Noé, descanso, que traria a mensagem assim: ao homem foi determinado mortal penalidade, mas o santo de Deus descerá ensinando que sua morte trará ao sem esperança descanso. Se a gente for olhar também os outros significados, que tem alguns que é um pouco diferente, não muda em nada o sentido da mensagem. Adão, ser humano, Sete, definido, Enos, homem, Cainã, adquirido, Maalaleel, louvor de Deus, Jared, descendente, Enoque, consagrado, Matusalém, homem do juízo, Lameque, poderoso, e Noé, descanso, que também daria a mesma mensagem. Ao ser humano foi definido que o homem foi adquirido para o louvor de Deus, e o descendente consagrado como homem do juízo trará poderoso descanso. Uma simples passagem, uma genealogia, que às vezes a gente passa com tudo, traz para nós a mensagem que um dia o descendente consagrado por Deus viria para trazer descanso a todo o sofrimento que o pecado havia causado na terra. Olha que mensagem linda que traz para nós o capítulo 5 de Gênesis. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se você foi edificado com esse vídeo, se você foi abençoado com esse vídeo, eu quero te convidar para curtir esse vídeo. Muita gente se esquece de curtir e isso ajuda muito a gente. Para se inscrever no canal e para poder também compartilhar esses vídeos com outras pessoas. Assim, mais pessoas vão aprender sobre a palavra de Deus, vão aprender mais um pouquinho sobre Deus. Quando você faz isso, o YouTube, ele olha para os nossos vídeos e ele vê, talvez esse canal seja um canal interessante, seja um canal relevante.
E aí o próprio YouTube, ele compartilha esse vídeo com outras pessoas. E as pessoas podem chegar e a mensagem de Deus pode chegar até essas pessoas e eles podem conhecer mais um pouquinho sobre o nosso Senhor, né? Se nós dizemos que amamos a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Porque como podemos dizer que amamos alguém que nem sequer conhecemos? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que ele tenha edificado você e até a próxima.